Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América. A partir de Washington, D.C., eu sou a Mayra de La Saleta. Neste episódio do nosso Magazine Cultural temos um documentário sobre um primeiro jornal detido por negros americanos em Richmond, capital do estado da Virgínia. Lembram-se de Bobi Wine? O artista e ex-candidato à presidência do Uganda tem um novo filme sobre a situação política do seu país e ainda temos a despedida da ícone cultural e do desporto, Serena Williams. Vamos ao nosso programa. Antes das nossas entrevistas, vamos às últimas do entretenimento. O artista ugandês e antigo candidato presidencial Bobi Wine espera que o seu novo filme chame a atenção para a situação política no Uganda. O documentário Bobi Wine Ghetto President é um olhar de bastidores sobre a transição da estrela reggae para o candidato presidencial ugandês. Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulanyi Ssentamu, foi o principal adversário na votação de 2021 contra o líder de longa data Yoweri Museveni, que ganhou com 58% de votos. Wine, que foi detido e assediado várias vezes antes da votação, rejeitou o resultado, que considerou manipulado, alegando que havia provas em vídeo de que os militares encheram urnas com boletins de voto, que havia pessoas a votar por outras e que muitos eleitores foram impedidos de votar. Falando no Festival Internacional de Cinema de Veneza, Bobi Wine disse esperar que o filme, e eu cito, faça com que a comunidade política internacional reflita sobre o que está a patrocinar. In a dictatorship you don't plan. Numa ditadura não se planeia, não se decide o próximo curso. É a ditadura que decide. Talvez lhe diga quero fazer isto e depois, quando volto para casa, sou mantido na prisão durante um certo tempo. Ou talvez faça um pior. Por isso, não sei. Apenas vivo todos os dias como se fosse o meu último dia. E quero ter a certeza todos os dias, caminho, falo e ajo como se não houvesse amanhã. Pois é, para mim, o amanhã é um luxo. Os Heady Music Awards, o equivalente nigeriano aos Grammy, receberam a sua 15ª edição em Atlanta, Geórgia. A primeira vez que os populares prémios são realizados fora do continente. Durante anos, os Headies têm sido uma plataforma para celebrar os feitos notáveis na indústria musical nigeriana. A estrela do Afrobeat, Wizkid, levou para casa o maior número de prémios, incluindo o Álbum do Ano, Melhor Álbum Afrobeat, Canção do Ano e Melhor Individual R&B para Essence. Burna Boy ganhou o Melhor Artista Masculino e Melhor Artista Africano do Ano, enquanto Panto Ranking ganhou o Melhor Álbum de R&B, Dancehall, Reggae e Gravação do Ano. Davido ganhou o Prémio de Artista Digital do Ano e o Prémio Humanitário do Ano. Tems ganhou o melhor álbum de R&B do ano, enquanto que Ayra Starr ganhou o melhor single de Afrobeats do ano. Há 23 anos, Serena Williams ganhou o seu primeiro título de Grand Slam em Nova York. Na semana passada, despediu-se no mesmo local com lotação esgotada, no estádio Arthur Ashe. Mas as vitórias e os recordes são apenas uma parte da história. Apesar do seu inigualável sucesso, Williams será lembrada por muito tempo pela forma como ela e Venus mudaram o desporto e inspiraram as jovens negras. As pessoas estavam lá para assistir ou simplesmente pensar em ver Serena Williams balançar a sua raquete da forma como ela faz em 23 títulos individuais do Grand Slam. Williams fê-lo mais do que qualquer outra pessoa na era profissional do ténis, que começou em 1968. No entanto, desta vez muitos fãs acabaram por ver Serena Williams no seu último ato. A Associação de Ténis dos Estados Unidos disse ter vendido mais de 16.500 bilhetes para o torneio no dia em que Williams revelou as suas intenções de se reformar, mais do que nos 7 dias anteriores combinados. Isso inclui mais de 4.600 só para a noite de segunda-feira, esgotando a bilheteira. Para as mulheres negras, em particular, a ascensão da Serena Williams ao topo do ténis é uma inspiração. Ela preparou o caminho para o futuro do ténis, para as raparigas negras e para todas as outras raparigas dizerem: eu posso fazer isto. Ela superou tremendos obstáculos para praticar um desporto que não é um desporto praticado em áreas urbanas. Portanto, o ténis está em boas mãos por causa dela. Um novo documentário, Birth of a Planet, conta a história do lendário jornal The Richmond Planet e o grupo de 13 homens negros anteriormente escravizados em Richmond, Virgínia,
que, sob a liderança do seu editor John Mitchell Jr., operou um jornal que ganhou reputação como defensor da igualdade racial. Os jornalistas utilizaram a imprensa gráfica para combater as realidades chocantes da Lei do Sul, Jim Crow, mesmo estando em constante perigo. Jackson Van Gagne, da Passadeira Vermelha, tem mais sobre esta história. Numa época definida por linchamentos, segregação e supressão de voto, um jornal, o Planeta Richmond, o primeiro jornal negro da cidade, expôs histórias de brutalidade, racismo e injustiça. Questões que muitos defensores dos direitos civis dizem que permanecem tão relevantes hoje como eram há 140 anos. The Richmond Planet, first African-American-owned publication. O Planeta Richmond foi a primeira publicação afro-americana no estado da Virgínia. Com o editor de luta, John Mitchell, ele percebeu o poder da palavra, percebeu o poder que a imprensa podia trazer e quis contar as histórias dos afro-americanos ou dos negros da época. John Mitchell era apenas um líder profundo que compreendia os negócios. Eu gosto de dizer que ele nos deixou um plano não só para o que a sociedade poderia ter feito há mais de 100 anos, mas também para o que ainda deveríamos estar a fazer hoje. Ron Carey, o chefe da Tilt, uma empresa sediada em Richmond por detrás da produção do filme, diz que foi uma época em que os linchamentos, a segregação e a ascensão do Ku Klux Klan representavam um perigo constante para a comunidade negra. Bem, sabemos claramente que pelo menos 3 das pessoas envolvidas na fundação do jornal foram despromovidas nos seus empregos. 3 deles eram educadores e estavam envolvidos a um nível muito elevado na educação nas escolas públicas de Richmond, e grande parte da sociedade que se opunha ao aspecto do autoaperfeiçoamento que estava a ter lugar com a comunidade negra, olhou para alguns destes indivíduos e disse que estas são as pessoas que queremos castigar. Contava a verdadeira história do que estava a passar de uma perspectiva de linchamento ou o que poderia estar a acontecer em todo o Estado. Por isso, era realmente o jornal de registro da comunidade afro-americana para onde se poderia ir se quisesse obter a verdade. Carey afirma que era importante contar a história de Richmond e dos homens corajosos que usavam as suas canetas para lutar pelos direitos civis da sua comunidade, independentemente do risco para as suas vidas. Um impacto profundo, porque a certa altura, muito antes dos direitos civis, Maggie Walker, que esteve aqui, John Mitchell Jr., que esteve aqui, alavancaram o jornal como um instrumento para espalhar a palavra à população afro-americana, para dizer coisas como devíamos ter direitos iguais e justo para andar nas carruagens de Richmond e somos obrigados a estar nas carruagens de trás. E assim, a certa altura, eles saíram, literalmente saíram e pediram à comunidade negra de Richmond para boicotar e, em última análise, levar o negócio à falência. E assim o jornal foi uma ferramenta poderosa para a partilha de informação e empoderamento. Aumentar os números em termos de apoio a causas, porque não se tratava apenas de John Mitchell Jr. John Mitchell Jr. queria falar sobre nós e sobre a comunidade. O mestre da fusão musical David Aram é um compositor e multi-instrumentista americano cuja rica carreira se estende por décadas. Aaron Feather, da Voz da América, visitou em Beacon, Nova York, para saber mais sobre alguns dos instrumentos que toca e porque é que ele acredita que a música é tão universalmente apelativa. He's gonna sing the blues for you. Get yourself a bottle of bourbon before the evening is through. David Amram was multicultural before multicultural. David Amram era multicultural antes de existir o multiculturalismo. Este é o Dumbek, ou chamam-lhe Darbuk, ou Tabla, ou Tov, dependendo do país onde se vai. Mas é tudo essencialmente um instrumento muito semelhante. Ele já trabalhou com tantas pessoas incríveis que, por vezes, como adulta, vou olhar para algo que ele fez. Sou do tipo, o quê? Como conheceste essa pessoa? Com as ligações que ele tem, um vasto leque de pessoas de tantos mundos diferentes. Tal como os colaboradores com quem ele trabalhou são como que os grandes no seu campo e todos eles adoram o pai.
A minha primeira verdadeira experiência musical foi quando eu tinha 6 anos de idade e o meu pai comprou-me uma corneta. Ele tirou esta corneta brilhante e começou a tocá-la ele próprio, antes mesmo de eu a poder tocar. E após cerca de 10 minutos de não conseguir obter muito som, ele entregou-me-na. Eu fui e bati num som e, na verdade, era como se fosse música. Fiquei impressionado. Eu disse: "Oh, meu senhor!" O povo indígena americano acredita que tudo isto foi um presente do grande Criador para nós. E seja qual for a nossa religião, somos todos dotados pela música como sendo algo que nunca iremos compreender, mas sabemos que é maior do que nós, é nutritivo e valioso. As Cowgirls do Museu do Oeste em Cheyenne, Wyoming, conta a história oculta das mulheres das quintas e ranchos que ajudaram a construir o Oeste americano. Como explica Katherine Gibson, da Voz da América, uma das histórias mais importantes que conta ocorreu em 1869, quando Wyoming se tornou o primeiro estado da nação a dar às mulheres o direito de voto. Cowboys e tiroteios. As lendas do oeste americano são imediatamente reconhecíveis. Mas em Cheyenne, a capital do estado do Wyoming, o museu está a tentar fazer das cowgirls e da luta pelos direitos da mulher uma parte dessa história. Os nossos avós e os nossos pais são todos festejados no Museu do Velho Oeste aqui embaixo, e nem uma coisa para as nossas mães e avós. Isso não era justo. E houve muitas cowgirls que andaram no circuito rodeo com os rapazes no final do século XVIII e início do século XIX, e também não havia nada sobre elas. Pam e Jerry Cooper são voluntários dedicados que recolheram cuidadosamente os primeiros artefactos para contar a história das mulheres que dirigiam quintas e ranchos em condições frequentemente difíceis. Em 1869, Wyoming tornou-se o primeiro estado da nação a dar às mulheres o direito de voto, à medida que se expandia para encorajar os colonos. Desbravaram terras, têm 160 acres. Se construíres uma estrutura viva sobre ela e se ganhares a vida com essa terra durante 5 anos, ela será tua. A isso chama-se propriedade. O que eles não anteciparam foi a vinda de várias mulheres que se instalaram. Assim, após 5 anos, algumas das mulheres disseram: será esta a lei verdadeira? Será que podemos realmente votar? E foi-lhes dito que sim. Apelidado de Estado de Igualdade, Wyoming teve também a primeira juíza governadora e essa reputação de independência estendeu-se até o início do século XX, quando as mulheres montavam touros lado a lado com os homens. E se vir o quadro geral disto, tudo por aqui é lama, por isso aqui está ela. Ela deitou aquele touro ao chão e tem o braço à volta do pescoço. Ela está a acenar, quer dizer, como é que não pode ter uma coisa sobre a sua heroína? O museu sem fins lucrativos esteve perto de fechar durante a pandemia da Covid-19, mas foi salvo por doações da comunidade. Esta senhora veio ter comigo e entregou uma nota de $100 para a doação. Disse-me: já não era sem tempo. E é assim que a maioria das mulheres se sente. A história que os Coopers dizem ser uma experiência humilde a preservar. O nosso programa chega assim ao fim. Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, Twitter, Instagram, é Voa Português. E podes subscrever ao nosso canal de YouTube, é Voa Português também. Eu sou a Mayra de La Salete, a produção é de Betty Ayub.